aqui diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. Ouvir o Senhor falando ao coração da Sua igreja, Pai. Senhor, nos dá sabedoria, abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos, ó Senhor, da Tua palavra, Pai. E que nesse dia, que é o dia do Senhor, Pai, estejamos com os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos abertos para o Teu reino, para o reino de Deus. Aquele que tanto aguardamos, tanto ansiamos, tanto esperamos. Em que todo fundamento e toda estrutura está baseada em Cristo Jesus. Fica, Senhor, com o Teu povo, fala ao coração da Tua igreja, aquilo que temos a necessidade de ouvir na Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de, como já havia falado aos irmãos, esse período é um período que a gente deixa um pouquinho as exposições sequenciadas, e passa a alguns textos pontuais. E eu escolhi hoje para falar hoje na parte da manhã, à noite eu vou falar sobre Lucas, sobre o nascimento do Senhor Jesus, Lucas do capítulo 25 até o verso 35. E eu escolhi hoje pela manhã para falar em Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3. Existem algumas mensagens que são muito apropriadas em qualquer momento, a palavra de Deus, mas que tem uma relevância assim, especial, principalmente nesses finais de ano, que a gente tem a ideia de que termina-se um ciclo e inicia-se outro, de uma certa forma isso acontece. E é bom a gente ser lembrado de algumas coisas que devem nos acompanhar durante todo o ano, durante o retorno das nossas atividades, Eu falo assim porque a igreja nunca para. A gente para no trabalho, a gente para na escola, para em qualquer outro lugar, mas a igreja não para. Não existe férias para a igreja. E a vida cristã, a gente não tira férias de final de ano ou coisas assim, porque isso é a nossa vida. É como a respiração. Se você para de respirar, você deixa de viver. Se você para de cultuar a Deus, você deixa também de viver. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou do verso 1 até o verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do nosso Deus, no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou também a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu gosto muito do livro de Hebreus, já expusemos o livro de Hebreus aqui há um tempo, acho que há uns 3 ou 4 anos atrás. E esse livro ele tem muitas peculiaridades, E uma delas é a sua própria autoria. Não se sabe se foi Paulo, Barnabé, Lucas ou até Apolo. Alguns teólogos são mais tendentes a dizer que foi Paulo que escreveu esse livro. De vez em quando eu aqui expondo o livro de Hebreus, falo Paulo, escritor de Hebreus e tal, já tendencioso para esse autor, mas a verdade é que há uma incógnita com relação a isso. O destino dessa carta também não é determinado. Seria para judeus cristãos ou conhecedores da lei quanto aos sacrifícios. E a centralidade desse livro é demonstrar a superioridade do sacrifício de Cristo, sendo que toda a lei levítica foi cumprida na vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse capítulo 12 aqui mostra uma preocupação do autor quanto à fé daqueles crentes que sofriam perseguição por causa do Evangelho.
para que eles continuassem firmes, pois alguns estavam passando por sofrimentos e perseguições constantes e retrocedendo na fé. Alguns estavam dizendo que era melhor continuar no judaísmo, onde eles tinham a liberdade, provavelmente de Roma, em poder cultuar, do que o cristianismo, que estava sendo perseguido. E é interessante que esse é um momento de transição. Não é um momento pontual como nós temos hoje, que existe uma linha muito clara e divisória entre o cristianismo e o judaísmo. Aquele período era um período de transição. Então, para aqueles crentes, para muitos daqueles que conheciam o Evangelho, ou supostamente conheciam, era mais fácil permanecer como estavam, por causa de todo o contexto que estavam vivendo, por causa das facilidades do que abraçar o Evangelho. E juntamente com ele, vir todas as dificuldades e perseguições daquele mundo, naquele período. E isso é bem pontual, porque a gente vê, por exemplo, alguns textos mostrando claramente essa advertência do escritor da carta a esses para que continuassem firmes, exortando-os, mostrando a realidade daqueles que abandonaram a fé. Lá em Hebreus capítulo 6, verso de 4 a 10, ele vai dizer assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que novos estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Nós vamos ver lá no capítulo 10 de Hebreus, verso 35 a 39, o escritor da carta exortando para que eles permanecessem fiéis, confiantes, porque aqueles que estavam abandonando a fé não estavam entre aqueles que foram escolhidos eleitos, não faziam parte do povo de Deus. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, capítulo 10, verso 35 a 39, a vossa confiança ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo virá pela fé, e se retroceder nele, não te comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E por que ele estava falando isso? E aqui o capítulo 12 ele é bastante enfático nesse sentido, porque eles precisavam permanecer na fé, eles precisavam suportar as dificuldades e as aflições que vinham por causa do Evangelho. Ele diz aqui que eles deveriam olhar para Cristo, para que as almas deles não fossem fatigadas. E é interessante a gente ver esse contexto dentro da igreja, de pessoas que são e abandonam, porque isso nos faz lembrar do texto que nós pregamos recentemente, Marcos, capítulo 4, verso 17, falando sobre a parábola da semente. Lá no verso 17, falando desse, ele diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia, com a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E é interessante porque nessa sequência, nós temos anterior ao capítulo 12, o capítulo 11, que é chamado de Galeria da Fé, que mostra um exemplo de vida e perseverança de muitos irmãos que sofreram por causa do Evangelho, por causa do testemunho do Evangelho. E com isso, o autor sagrado quer encorajar aqueles irmãos, a partir do exemplo de irmãos do passado, permanecerem firmes na fé e perseverarem até o fim. E esse é o contexto desses 3 primeiros versos, em que nós vamos começar a expor, quando diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta.
Esse capítulo aqui, ele é uma conclusão do capítulo 11, do capítulo anterior. Aqueles irmãos que permaneceram firmes na fé, somente na expectativa da promessa. Quando ele diz aqui também nós, ele está querendo dizer que da mesma forma que aqueles crentes se desembaraçaram de todo o peso do pecado que tenazmente os assediavam, nós deveríamos fazer o mesmo. É interessante olhar para o significado dessa palavra, o sentido dessa palavra desembaraçar, significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. A imagem que é feita aqui, que o autor faz da vida cristã, é de uma grande corrida, onde os corredores estão percorrendo um percurso com grande extensão e que esse percurso ele precisa ser transposto e nenhuma barreira deve impedi-los. Provavelmente o autor aqui ele está se referindo a um comportamento que nós conhecemos hoje em dia como maratona, que começou no mundo greco-romano. E isso tornou-se uma competição, mas a história que existe por trás disso era que um homem precisava transmitir uma mensagem, e ele é enviado pelo seu rei a um determinado destino, e ele corre essa extensão toda para entregar essa mensagem. E quando ele entrega essa mensagem, ele morre. Por causa do esforço feito nessa corrida. Eu não sei se existem maratonistas aqui na igreja, mas quem foi corredor maratonista ou conhece, sabe da dificuldade de você correr 42 quilômetros. Eu caminhei 42 quilômetros. Algumas vezes na minha vida, por ser militar. Então tinha um período de instrução, a gente tinha essa caminhada de 42 quilômetros. A gente chegava morto, os pés inchados, cansado. Saía de um dia, chegava no outro, eram 8 horas mais ou menos de caminhada. Era uma caminhada extensiva, algumas paradas de 10, 15 minutos. Imagine uma corrida. O autor aqui ele está se referindo a essa grande maratona. E nessa grande maratona, na antiguidade, os corredores corriam nus. Eles tiravam todas as suas roupas, praticamente nus, corriam para evitar qualquer peso que pudesse impedi-los. Hoje em dia nós temos aí, nas maratonas, roupas que se apertam ao corpo, o cara raspa os pelos, porque isso atrapalha, isso cria atrito, os tênis são mais leves do que o ar, e aquela roupa que ele usa não representa peso algum para que ele fique mais livre e que tenha mais velocidade. E essa é a ideia aqui. E o olhar desse homem, o olhar dessas pessoas está na chegada. Eles estão com os seus olhares lá. E quando eu era militar e corria, fazia algumas corridas nesse sentido, nós não podíamos olhar para o lado ou olhar para trás, porque senão nós nos cansávamos. Nós tínhamos que fixar os nossos olhos na chegada. Por causa da grande extensão. Porque se não fosse assim, nós iríamos desistir. E o autor sagrado está dizendo que nessa corrida, nessa maratona, nessa grande carreira, o nosso olhar tem que estar em Cristo apenas. E a imagem aqui é a imagem de um estádio em que você tem pessoas ao seu redor torcendo por você. Essa é a imagem que o escritor da carta de Hebreus está nos apresentando. Por isso que ele diz, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Significa que com o exemplo e a fidelidade e desprendimento desses irmãos quanto ao pecado e as coisas deste mundo, eles estão torcendo como se eles estivessem nos vendo nessa caminhada, nos dando ânimo com o seu exemplo. Eles são torcedores, nessa metáfora, para alegremente aplaudirem a nossa vitória.
Por isso, essas palavras tomam um peso muito grande: desembaraçar, remover todo o peso e do pecado, para que possamos chegar mais rápido e sem nenhum obstáculo à carreira que nos está proposta. E é interessante essa metáfora, né? Toda vez que eu falo sobre esse texto, eu me lembro de uma Olimpíada, acho que era de 1974, se eu não me engano, ou a próxima, da década de 80, quando a corrida começa e as pessoas correm pela cidade e voltam, né? Acho que os últimos quilômetros, acho que 2 quilômetros, 5 quilômetros, não sei ao certo, eu não estou muito inteirado disso, é dentro do estádio. E eu me lembro que num período, numa Olimpíada dessa, isso ficou marcado para toda a história como um exemplo de resistência, de perseverança. Era uma corredora feminina e ela entra dentro do estádio, eu começo a lembrar, me dá vontade de chorar. E ela trocando as pernas. E aí os juízes querem auxiliá-la, segurá-la para ela, e ela diz que não. E ela começa caminhando. Ela não tinha mais condições de correr. E quando ela chega no final da sua chegada, ela cai e aí seguram ela. Essa é a imagem da vida cristã. É isso que a Escritura está nos dizendo, para que possamos empenhar todo o nosso esforço, toda a nossa força, todo o empenho para chegarmos na carreira que nos está proposta. Eu gosto de ver muitos filmes, principalmente filmes de guerra. E existe um filme que marca muito para mim, porque quando eu vi pela primeira vez e vi o seu desfecho, eu falei assim: é assim na vida eterna, é assim na vida cristã. Aquele Falcão Negro em Perigo, eu não sei se alguns já viram aqui. E é um filme de uma situação real. E no final do filme a tropa está voltando, né? São várias companhias que são lançadas para auxiliar um helicóptero que saiu, e aí a coisa foge do controle. E no final a tropa vai embora, fica um grupo pequeno de soldados americanos, acho que eram Marines, se eu não me engano. E eles começam, o comboio vai embora e eles entram em contato com o comandante. Ele: nós estamos indo embora e tal. Não, a gente vai atrás, correndo. E eles vão correndo atrás. E aí passam por todas aquelas dificuldades e atrás dele tem os guerreiros. E eles começam a correr, saem para um lado, voltam para o outro, daqui a pouco eles olham, está de frente do quartel. E eles começam a correr, os caras atrás dele. E eles começam a correr. Daqui a pouco os homens param. Eles entram dentro do quartel. E aí quando eles chegam, cansados, suados, as pessoas chegam com água, com comida para eles na chegada. E aí eles olham para trás e veem que chegaram e ficam tranquilos. Quando eu vejo aquela cena, eu não fico em pé. Eu não consigo ficar inteiro, porque isso remete à nossa vida nesse mundo. A nossa luta, a nossa caminhada cristã nesse mundo. Uma caminhada de dificuldades, de luta, de combate, de conflito. E muitas vezes nós, nessa caminhada, estamos que nem essa senhora, essa mulher, hoje, sei lá, já deve ter até morrido, cambaleando das dificuldades, dos problemas, das tribulações e tentações que vivenciamos, mas conseguimos, pela graça de Deus, chegar ao final da jornada e a sermos recebidos nos braços do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para esses versos, nós perguntamos aqui: o que pode ser esse peso? Quando ele diz assim: desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado. Pecado nós sabemos
Mas o que seria o peso? O pecado é lógico que nós devemos nos divorciar dele. É algo que não somente causa obstáculo na nossa jornada, mas como pode nos deixar no chão. Mas o que seria esse peso que poderia atrapalhar essa caminhada e que eu deveria me livrar dele como um corredor de uma jornada, de uma Olimpíada antiga, ou como os corredores modernos hoje? Esse peso seria tudo aquilo que necessariamente não seja pecado, mas que pode se tornar um empecilho, um impedimento na carreira cristã, na vida cristã. E aí nós podemos dar uma lista: apego à vida presente, preocupações terrenas, riquezas e honras, outras coisas do gênero como família, deleites do mundo, coisas boas que esse mundo pode nos dar. Essas coisas poderiam impedir a nossa caminhada, poderiam ser obstáculos para alcançarmos o reino de Deus. E eu gostaria de dar alguns exemplos disso. O que seria um apego à vida presente? E nós temos na Escritura um exemplo muito claro: a mulher de Ló. A mulher de Ló. Elas estavam vivendo naquele mundo, naquela situação, que era Sodoma e Gomorra. Aquilo seria destruído e o coração daquela mulher estava a sua vida presente. Estava preso ao bem-estar que ela vivia ali em meio ao pecado. Mas não é só esse exemplo de apego à vida presente que nós temos na Escritura. Os próprios judeus que estavam caminhando para a Terra Prometida, que queriam voltar para o Egito por causa da comida. Embora escravos, eles queriam voltar. E por quê? Por causa da dura jornada. Eles estavam apegados à sua vida presente. Um outro exemplo de apego à vida presente é o que Demas fez quando a Escritura diz que ele amou o presente século, fugindo das perseguições e dificuldades do Evangelho. E muitas vezes nós não queremos enfrentar as situações como Deus nos exige, e aí fazemos concessões. O que os crentes do livro de Hebreus fizeram, retrocedendo e abandonando o Evangelho por causa da perseguição. Eles acharam mais fácil permanecer na sua religiosidade antiga que abraçar a Cristo. Mas essas situações, elas não são pontuadas pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em Marcos, capítulo 8, verso 34 a 38, o Senhor, exortando aqueles que querem vir ao Evangelho, ele diz assim: então, convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Às vezes você não abandona ele visivelmente, mas vive uma vida religiosa sem compromisso, fazendo concessões todo o tempo por causa do mundo, para evitar dificuldades. Ou, de repente, você não quer abandonar uma boa situação por causa do Evangelho, e aí você vive uma religiosidade fingida, como o jovem rico, que preferiu viver o Evangelho dele, que preferiu continuar na sua situação, porque era um homem muito rico. Ou você pode ser como o apóstolo Paulo, que renuncia uma vida de grande projeção por causa do Evangelho.
De perseguidor ele passa a ser perseguido. De algoz ele passa a ser a vítima. Lá em Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 8, Paulo fala do seu currículo e do que ele poderia ter sido no judaísmo, mas por causa de Cristo ele abandona e perde tudo. Veja o que ele diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 4 a 8, veja o que ele diz: bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas que é para mim lucro. Isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Mas nós falamos do apego à vida presente, poderíamos falar também das preocupações terrenas. E o que são essas preocupações terrenas? E nós podemos resumir isso com Mateus capítulo 5, verso 25, capítulo 6, verso 25, quando diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes? O desfecho dessas palavras do Senhor Jesus é: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, que são legítimas, que vivemos como se não tivéssemos Deus por nós. E dessa forma essas coisas se tornam prioridade e tomam o nosso tempo, de forma que não temos mais tempo de servir a Deus e buscá-lo intensamente. Passamos toda a semana como se ele não existisse, vivendo como se tudo dependesse de nós. E aí nós buscamos essas coisas em primeiro lugar do que a Deus. E muitas vezes nos enganamos. Às vezes minha esposa diz assim: Oreb, quando você fala algumas coisas na igreja, você precisa dar exemplos. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de fazer uma ligação daquilo que você está fazendo com um exemplo prático. E eu gostaria de dar um exemplo muito prático para aquilo que eu estou falando agora, que é buscar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar. É não estar preocupado com as coisas do mundo de tal forma que elas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Eu fui seminarista numa igreja de classe média alta, no Recife. E eu dava aula comecei dando aula para os adolescentes da igreja. E eles estavam em período de vestibular, Enem. E eles estudavam na melhor escola do Recife. Melhor. Tá? Só faziam isso. Manhã, tarde e noite. Era período integral, praticamente. Começava de manhã, ia até o final da tarde, umas 5 horas da tarde. Era uma jornada dupla. Para chegar no final do ano fazer prova. Os vestibulares, né? Da vida, os Enems da vida. E era interessante que aos domingos eles marcavam aula. O cara estava de segunda a sábado e domingo marcavam aula, simuladão, aula de reforço, aula de... E era interessante que quando eu chegava na igreja, nesses dias, cadê os jovens? Cadê os crianças? Cadê os meninos? Onde é que eles estavam? Não. Filhos de presbíteros, diáconos, pessoas que tinham muito tempo de igreja, não eram crentes novos. E eu ficava olhando assim, ficava admirado com isso.
Porque parece que eles davam mais importância a se tornarem advogados, engenheiros e médicos, do que serem formados cristãos verdadeiros um dia na semana. Um dia na semana. De 7, 1. Eles tinham aula de segunda a sábado. Sábado era até 13h, não sei. E ainda usavam o domingo. E nesse dia, a maioria deles estavam lá. Isso é buscar as coisas do mundo em primeiro lugar que as coisas de Deus. E quando nós estamos assim, a nossa mente e o nosso coração estão impregnados dessas coisas de tal forma que não existe tempo para oração, para a meditação na palavra, para o culto familiar ou individual. A nossa mente e a maneira como nós vivemos é como aquela parábola de Lucas capítulo 12, versos 17 a 20, razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, farei isso, destruirei meus celeiros, construirei maiores aí, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aí a Escritura diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Quando você olha para o contexto da parábola, porque o contexto da parábola é claro, de um homem que estava trabalhando, e estava com o coração e a mente naquilo ali, ao ponto de pensar como vai ser o seu futuro, como é que eu vou fazer com a minha produção e tal. Mas é interessante que a parábola está apontando para um jovem que chega para o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, fala com o meu irmão para que ele rache a herança comigo. A Escritura não diz e não fala dos detalhes dessa situação. Nós sabemos que na cultura judaica, o irmão mais velho recebia a maior parte da fortuna da herança dos pais, porque era responsável em sustentar toda a família, era um clã, toda a família, se o pai assim viesse a falecer. Nós não sabemos o contexto em que aquilo se encontra. Não sabemos se aquele jovem estava pleiteando algo justo, mas o Senhor estava olhando o coração dele. E no coração dele estava dizendo que ele estava preocupado de tal forma com essas coisas que não existia tempo para buscar ao Senhor. Muitas vezes essas coisas são tão subjetivas na nossa vida que nós nem percebemos que estamos arraigados a ela. E paulatinamente nos desviando do caminho do Senhor. Lutero, em uma das suas pregações, das suas situações de vida, dá uma resposta para isso, para um homem que abraça o Evangelho e queria abandonar a sua profissão para se tornar um monge, e se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Ele diz assim: não faça isso não. Você é um sapateiro? Faça um bom sapato e cobre um preço justo. Às vezes nós nos esquecemos que aquilo que nós estamos fazendo, a forma como nós estamos vivendo, nós temos que glorificar a Deus. O nosso trabalho tem que ser um lugar de testemunho do Evangelho na nossa vida. Acorde de manhã orando ao Senhor, pedindo a sua presença constante na sua vida, naquilo que você vai fazer. Às vezes nós saímos de casa e nem oramos. Comemos as nossas refeições e nem agradecemos a Deus, vivemos como pagãos. Mas nós precisamos entender que a nossa vida está inteiramente na mão de um Deus compassivo, amoroso,
um Pai de misericórdias. Agradeça ao Senhor diariamente, ao final de tudo, ao final do dia, todas as coisas que sucederam até aquele momento. E se preocupe em dar um testemunho vivo do Evangelho. Mas como eu falei anteriormente, esse peso também pode se caracterizar por meio de riquezas e honra. Muitas vezes essas coisas estão em primeiro lugar na nossa vida e a gente nem percebe. A gente nem consegue ver que essas coisas estão em primeiro lugar na nossa vida. E Tiago dá um exemplo muito claro dessa percepção na vida prática. Por exemplo, quando damos preferência aos que têm melhor condição do que a outros, quando os títulos para nós são algo de extremo valor. E nós medimos as pessoas por meio disso. E Tiago mostra esse desejo no coração do homem de uma forma muito, muito prática, quando ele diz aqui, quando um homem bem vestido entra na igreja, ele é bem recebido. Mas quando um homem mal vestido, ou sei lá, meio mal arrumado, ninguém dá atenção a ele. E ele está dizendo assim, aqueles que agem dessa forma estão fazendo distinção, se tornando juízes com perversos pensamentos. Você pode nem ser rico, mas você está colocando a riqueza em primeiro lugar quando está agindo dessa forma. Isso pode ser um empecilho, um peso na sua caminhada. Mas não só isso, quando nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos de bom, damos importância a sermos homenageados, a que nosso nome seja lembrado e outras coisas mais. Eu sei que todos nós gostamos disso. Nós gostamos de que as pessoas saibam que a gente as ama, que a gente fez alguma coisa de bom para elas. Nós gostamos disso. Mas muitas vezes isso mostra o pecado no nosso coração. E sermos reconhecidos. As pessoas olharem para nós e dizer assim, olha como você é bom. E o pior é quando essas coisas não acontecem, quando o seu nome fica no anonimato, quando ninguém sabe que você fez aquilo, você fica chateado, magoado e se revolta. Sabe o que a Escritura está dizendo? Essas coisas atrasam a nossa caminhada para o céu e podem nos fazer ficar no meio do caminho. Não progredimos da vida cristã, não amadurecemos da vida cristã, somos enredados e enganados por essas coisas. E o apóstolo Paulo tem uma exortação para aqueles que não crescem espiritualmente. Ele vai dizer assim, irmãos, não vos pude falar coisas como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Às vezes nós nos enganamos e achamos que aquilo que nós fazemos não mostra o nosso coração. O livro de Provérbios está mostrando isso o tempo todo. Ele diz que para aqueles irmãos ali, ele não pôde avançar. Ele deu leite. E eu me lembro o que o próprio escritor de Hebreus fala no capítulo 5, verso 12 a 14, quando ele diz assim a respeito disso. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é
criança. Essas coisas podem ser um peso na nossa vida cristã. Mas não para por aí. A família também pode se tornar um peso. A família é uma dádiva de Deus quando essa está nos caminhos do Senhor. E aí nós olhamos a realidade de muitos quando rejeitam os ensinamentos bíblicos por causa dos seus familiares. Quantos não querem abandonar comportamentos familiares pecaminosos, a companhia de homens ímpios, e entram em comunhão com ele, achando que podem conciliar essas coisas? Eu de vez em quando conto um exemplo de um amigo nosso, muito amigo. Na época ele era diácono Raimundo. E ele veio de um contexto que a família dele não era crente, todo ano eles se reuniam, Natal, Ano Novo. E aí quando ele abraçou o Evangelho, ele começou a sentir um peso com relação a esses momentos. E aí na nossa conversa, ele disse assim: às vezes não dá vontade nem de ir, eu vou, marco presença e vou embora. Lamento, gosto muito deles, mas a coisa começa, a recepção, a festa começa a desenvolver, e era familiar. O pecado começa a aparecer, a podridão começa a aparecer. Eu não tenho como ficar. E eu disse para ele, na época eu era seminarista, né? Às vezes o pastor fala determinadas coisas que a gente nem quer falar, mas a gente tem que falar. Eu disse para ele: daqui a um tempo você não vai nem ter condições de ir mais. Você vai mandar cartão de Natal. Só isso. E é o que aconteceu. Essas coisas que nós vemos atrasam a nossa caminhada. E no caso de família, eu conheço muitas vezes crentes que os filhos não são crentes e que permitem que seus filhos façam determinadas coisas dentro da sua casa que eles abominam. Eu poderia aqui dar vários exemplos de situações como essa, mas essas coisas são peso na nossa vida e nós precisamos nos desvencilhar delas. Nós não podemos compactuar com essas coisas. E é interessante porque o Senhor Jesus disse que nós íamos viver nesse meio. Seríamos como as pombas, dando ideia de pureza e santidade, e como as serpentes, sagacidade, perspicácia, para não se envolver com o pecado deles. E o Senhor Jesus também tem uma mensagem a respeito disso, quando ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O Evangelho muitas vezes nos deixa solitário nesse mundo. Mas com Cristo. E uma solidão com Cristo nunca é solidão. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse a nossa realidade com relação a isso, quando ele diz assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai,
filhos ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no porvir a vida eterna. Nós podemos perder família, mas ganhamos outra. Podemos perder pais, ganhamos outros pais. Irmãos, ganhamos outros irmãos. Porque o que nos une é o sangue de Cristo. Nós somos irmãos de sangue. O sangue de Cristo. Mas uma outra coisa que pode representar esse peso são os deleites desse mundo. E quando nós falamos de deleites desse mundo, nós não estamos falando de pecados. Nós estamos falando de coisas que nos dão prazer, coisas boas, coisas aceitáveis, mas que muitas vezes nós vamos ter que abrir mão por causa do reino de Deus. Seria o que Moisés fez, abandonou uma situação melhor para viver maltratado junto ao povo de Deus, porque se ele continuasse vivendo daquela forma, ele estaria longe da libertação do Senhor, do reino de Deus. E nós vemos Hebreus dizendo isso no capítulo 11, versos 23 a 26, quando ele diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que era criança formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Qual é o problema? Nenhum problema. É até bom, porque ele seria um embaixador ali do Evangelho no Egito. Ele tem uma dupla nacionalidade, ele é egípcio, filho da maior autoridade ali, e é judeu. Mas não era assim que a coisa se apresentava. Veja o que ele diz: recusou ser chamado filho da filha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a prova de Cristo com maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sabe o que é isso? Isso é quando um homem faz uma escolha que aos olhos humanos é uma escolha desfavorável por causa do Evangelho. Eu me lembro de uma história que eu sempre conto, de um homem que perdeu o emprego, foi fazer uma entrevista de emprego, conseguiu 2. Ele ia receber quase o dobro do que ele ganhava. A cidade é excelente, mas não tinha uma igreja. Não tinha uma igreja. O outro iria receber um salário um pouco maior do que o primeiro, não igual a outra opção. Uma cidade normal, tranquila, mas tinha uma igreja. A primeira opção profissionalmente era muito mais favorável, mas ele optou pela alma dele e pela alma da sua família. A ideia aqui seria abandonar o que é humanamente vantajoso por causa do reino de Deus. Como fez Abraão, saiu de um lugar para outro que não conhecia por causa do reino de Deus. Estava lendo um livro, Werner Keller, o autor, me esqueci o nome do livro, e a Bíblia tinha razão, um livro antigo, e ele fala ali da trajetória do povo de Deus, ele fala de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma das cidades mais prósperas, mais desenvolvidas naquele período antigo da história. Era uma cidade primeiro mundo, como nós temos hoje algumas cidades, alguns países do primeiro mundo, onde você tem tudo, todas as facilidades, tudo que você imaginar. E ele sai dali para ir para o deserto. Veja o que a Escritura vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 8 a 10.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade com fundamento, da qual Deus é o arquiteto. Ele se torna um nômade. Ele era alguém que tinha uma residência própria, um homem abastado, um homem rico, que estava numa cidade que era o futuro, que estava além do seu tempo. E ele abandona tudo isso por causa do chamado. De um chamado divino. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Nessa caminhada, nessa carreira que nos está proposta, nós precisamos, como aqueles atletas que tiravam as suas roupas, ficavam quase desnudos para poderem correr mais rápido e chegar mais rápido ao seu destino. Porque uma corrida de 42 quilômetros, uma camiseta de algodão no início da caminhada não vai fazer diferença. Mas no final dela faz. Se torna um peso insuportável. E agora ele fala sobre o pecado. Diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. E quando nós olhamos esse texto aqui, nós vamos perceber que somente aquele que aprendeu a despojar-se do velho homem é que pode dizer que conhece a Deus, é aquele que vai correr infinitamente nessa carreira. Nós precisamos entender que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. O pecado nos rodeia e nos envolve de forma insistente. Está presente em nossa carne, como a Escritura mesmo diz lá em Romanos capítulo 7, 18. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por isso, a Escritura nos chama a despojar nosso velho homem, a despojar a nossa carne e nos revestir de Cristo. É uma corrida de 42 quilômetros que leva à exaustão e às vezes à morte. É uma batalha classificada como espiritual, mas figurativamente era como aquelas batalhas antigas que o Império Romano empreendia, não somente o Império Romano, mas aqueles povos. Eu não sei quem viu aquele filme Gladiador, na sua primeira cena, perna subindo, cabeça para um lado, braço por outro. Era uma batalha sangrenta. É dessa forma que a nossa vida cristã é relatada. Por isso a Escritura nos chama a despojar-nos do velho homem. Veja que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, ele diz assim: no sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da palavra, da verdade. A Escritura está nos falando do nosso próprio pecado, que precisa ser abandonado, precisa ser deixado. E isso está dentro de nós. Tiago, quando fala sobre isso, ele vai dizer que nós somos tentados não por qualquer coisa, que alguns estavam dizendo que eram tentados por Deus, mas quando tentados, somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo próprio desejo do nosso coração. E é muito interessante porque no crivo dos 10 mandamentos, a gente não passa em nada. E o último mandamento é um golpe de morte. Porque todos eles, do primeiro ao 9º mandamento, se fala em prática, em ação, em manifestação. O último fala em pensamento, coração.
Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nada do teu próximo. E essa cobiça é algo que está aqui dentro do nosso coração. Ninguém vê. Ninguém está vendo. Muitas vezes ela se manifesta como se manifestou na vida de Caim, que matou o seu irmão. E ele diz assim, ó, o pecado está sempre diante de ti, mas cumpre você dominar o seu pecado. Esse desejo que existe no seu coração, essa cobiça que existe no seu coração. E por que tudo isso? Porque não é uma corrida qualquer. É uma corrida de vida e morte. É um prêmio da nossa vocação. É porque muitas vezes nós não temos a percepção do que realmente isso significa na nossa vida. Mas se nós pararmos para pensar, a morte é o início da eternidade. A nossa vida nesse mundo é um pingo no oceano, comparado à nossa eternidade em Cristo, ou nas trevas. Por isso, essa urgência, por isso essa gravidade. Porque o nosso alvo é o reino de Deus. E cada dia mais nós devemos nos desvencilhar das coisas desse mundo. Por isso Paulo vai dizer, quanto ao trato passado, se despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as cobiças do engano do seu próprio coração. Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12, ele exorta assim a igreja, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio gentil. Muitas vezes nós estamos brincando com o pecado. Ou nós estamos acalentando o pecado como se nós estivéssemos com uma bomba na mão. Imagine seu filho, de 2 anos de idade, uma bomba relógio na mão, brincando, e pela sua movimentação ela pode explodir, e o ponteirinho dela lá está diminuindo a cada instante. Nós temos essa situação diante de nós. Por isso a necessidade, por isso a urgência. Estamos numa disputa contra o pecado, o mundo e a nossa carne em direção aos céus. Não é à toa que o Senhor Jesus, ao falar de João Batista, era presente, ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E a ideia aqui não é salvação pelas obras, não. É a dificuldade de se entrar no reino de Deus. Por isso que a Escritura vai dizer, entrai pela porta estreita, porque é a porta difícil, é a porta apertada, porque a perdição tem uma porta larga. O caminho que conduz para a vida é apertado, e são poucos, porque é difícil. Porque é mais fácil permanecer no pecado do que lutar pela sua santidade. Mas perceba aqui, 2 coisas são ordenadas aqui: desembaraçar do peso do pecado tenazmente não cedia, correr olhando firmemente para Cristo. Olhar firmemente para Cristo significa não se desviar daquele alvo, concentrar-se naquilo. E é assim, numa corrida ou num lugar que você precisa chegar. Eu me lembro, na época que eu fiz concurso para a carreira militar, e aí estava fazendo prova para sargento da aeronáutica, e você tinha que correr não sei quantos quilômetros, acho que era 2.300 quilômetros, ou 3.000 em metros, quer dizer, 3 quilômetros, 3.000 metros, em 10 minutos, 12 minutos.
E você tinha que correr, né? E ficava alguém marcando ali quanto você tinha desenvolvido, né? E se você olhasse para trás e visse lá atrás, você via as pessoas que estavam mancando, caindo pelo canto, ou que não estavam indo, você tinha que se concentrar naquilo ali. E você olhava para ali, para a chegada, e o objetivo era chegar, não interessa se você estava com fôlego ou não, você tinha que chegar. E quando você chega, você relaxa e descansa. Mas se o seu olhar sair dali, daquela direção, você não consegue chegar. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, um colega de trabalho, ele era das forças especiais, e o último estágio do curso dele era subir uma montanha, carregando 2 baldes de água, bem pesados, com gelo dentro. Eles estavam ali há vários dias sem comer nem beber, e eles tinham que subir. Eles não podiam beber daquela água, só quando chegasse lá em cima. E no meio do caminho, saíam pessoas do mato, batiam com porrete, com chicote. E ele tinha que continuar andando. Ele não podia parar. Muitos desistiam. Muitos paravam, metiam a cabeça dentro d'água. Mas aqueles que estavam olhando o alvo, olhando para a linha de chegada, eles não paravam. Porque o objetivo deles, independente das circunstâncias, era chegar. Eles queriam pregar o brevet. Eles queriam ser reconhecidos como homens de forças especiais. E nós estamos lutando por coisas muito maiores do que um brevet, muito maiores do que um prêmio nesse mundo, que é a vida eterna. Lembre-se da mulher de Ló. Ela desviou o seu olhar. E nós não devemos olhar para os nossos sofrimentos ou dificuldades que ficam ou que estão ao nosso redor. Qualquer que seja o preço que temos a pagar, nós não podemos desviar os nossos olhos do Senhor Jesus. Veja o que a Escritura vai dizer: se Abraão tivesse olhado para o outro lado, jamais teria recebido as promessas. Hebreus capítulo 11, verso 13 a 16, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha dele, que é chamado seu Deus, porquanto lhes preparou de antemão uma cidade. Se Moisés tivesse olhado para o outro lado, jamais teria participado de tão grande salvação. E a Escritura vai dizer assim para você: se você tiver que sofrer neste mundo por causa do Evangelho, por pior que possa passar, aceite isso. Como a parábola do rico e do Lázaro. Porque um homem que tem um coração no Senhor, mas que vive nesse mundo a maior miséria, o maior sofrimento possível, é o homem mais feliz dessa terra. Porque ele tem a eternidade como prêmio. Vai valer a pena estarmos seguindo o exemplo do nosso mestre, sendo seus imitadores. Lá em Isaías capítulo 53, verso 11, ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele suportou a cruz e a vergonha por causa do prêmio que estava por trás da nossa salvação. E nós vemos o apóstolo Paulo também com a mesma perspectiva quanto às dificuldades desse mundo por causa do reino de Deus.
Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando às coisas que se veem, mas às que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Quando lá em 2 Coríntios ele pede ao Senhor, capítulo 12, verso 10, para que aquele mal que ele tenha vivido seja tirado sobre ele. E o Senhor diz para ele assim: a minha graça te basta. E não se sabe ao certo que Paulo tinha. Alguns acham que era uma grande enfermidade, que as pessoas olhavam para ele e tinham uma certa pena pela repugnância do seu estado. E aí o Senhor diz para ele assim: não, você vai continuar com isso. E às vezes a gente não entende porque a gente vive uma situação difícil, né? Ou porque nada dá certo. Ou porque as coisas são difíceis para nós. Ou porque nós não conseguimos aquilo que nós gostaríamos de ter. É porque Deus sabe que se não for assim você se perde. É que Deus sabe que a maneira dele guardá-lo é dessa forma. O apóstolo Paulo diz que por causa das revelações, por causa das coisas que ele vivenciou no Evangelho, esse espinho na carne foi dado para que ele conhecesse o seu lugar, para que ele soubesse que ele é um pecador miserável, mas amado por Deus. Se essas coisas não estivessem presentes na vida de Paulo, Paulo não seria o homem que foi. E é somente pela graça de Deus na vida dele. Quando ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se Paulo não tivesse olhado para Cristo, ele seria um eterno insatisfeito e não perceberia a grande obra de Deus na sua vida. É interessante porque às vezes você pode se perguntar, né? Por que isso aconteceu comigo? Eu não vou saber responder isso para você. Mas eu vou dizer uma coisa para você. É nesses momentos que a gente vê a bondade, que a misericórdia de Deus na nossa vida. Quantas vezes eu olhei para o meu filho deficiente e queria que ele tivesse nascido e não tivesse passado por nada disso. Mas toda vez que eu olho para ele, eu vejo a bondade e a misericórdia de Deus na minha vida e na vida dele. Eu fui assaltado recentemente, né? Levaram o meu carro. Eu fui tomado de um sentimento de bondade, misericórdia da parte de Deus tão grande que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas eu vi a bondade de Deus. Algumas pessoas podem dizer assim: eu podia ter morrido, porque um dos caras que estavam ali foram pegos. Eu fui na delegacia tentar reconhecer, não consegui porque eles estavam de capacete. Mas um deles tinha o crime de homicídio. Era um homem condenado por homicídio. Podia ter me matado. Eu vou dizer para você, se eu tivesse morrido, quem está sofrendo era a minha família. Eu não estaria sofrendo. Sofreria com um tiro na hora, que ia doer. Mas depois, eu estar com o Senhor. Eu não quero morrer. Mas se eu morrer,
Eu sei que vou estar com Cristo. A gente vê a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida nas maiores desgraças que nos acontecem. Porque Deus continua sendo bom diante de todas essas coisas na nossa vida. E aí, o verso 3, ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O Senhor Jesus suportou toda a hostilidade e oposição por amor a nós e para o nosso exemplo. E assim nos encorajou também a não desistirmos. Ele sempre nos alertou das dificuldades de segui-lo. Lá em Lucas 23, 31, quando ele estava indo para ser executado, ser morto, ele diz assim: porque se lenho verde faz isso, que será em lenho seco. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 6, 66, no capítulo 16, que nesse mundo passaríamos por aflição, mas que nós deveríamos ter ânimo, porque ele venceu o mundo. E o apóstolo Paulo, a escrever aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crentes nele. Quando nós olhamos isso, nós vemos que o exemplo de Cristo nos serve de consolo e refúgio. Ele sofreu as mesmas coisas que sofremos nesse mundo, e por amor a Ele, se for necessário, iremos sofrer para também sermos glorificados com Ele. Por isso Ele pode interceder por nós, porque sabe o que sofremos na pele. A rejeição dos homens por causa do Evangelho e da sua própria família. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que não podemos medir esforços em desanimar nessa caminhada. O apóstolo Paulo, perto da sua morte, ele diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, mas também a todos quanto amam a sua vida. Queridos, eu quero dizer o seguinte: a nossa luta é viver em santidade nesse mundo. E dessa forma, estamos seguindo para a eternidade com Cristo. E não podemos fazer concessões. Às vezes, nós rejeitamos completamente o pecado, mas somos pegos por determinadas coisas que não são pecaminosas, mas que nos atrasam na nossa vida cristã. E muitas vezes nos deixam para trás. E por que os escritores da carta estavam falando isso? Porque eles iam passar por coisas piores. O verso 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Mas ele vai dizer para que eles permaneçam firmes, porque o Senhor ali, com aquela situação, ele estava disciplinando a igreja, ele estava tratando um filho, como um pai que açoita o seu filho, porque o ama. E naquele momento a disciplina não parece ser algo bom, mas produz frutos de justiça. Assim, Deus faz conosco em nossa caminhada. E por isso, nós devemos ouvir a sua voz e nos embaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, reconhecer, ó Senhor Deus, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, pedindo, Senhor, a sua graça e a sua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Vivemos num mundo mau, Senhor Deus,
Um mundo que constantemente nos alicia ao pecado sem mesmo percebermos. E por isso, Senhor, queremos pedir a Tua graça, Senhor, para que possamos, ao Senhor Deus, caminhar sem impedimentos. Apesar das dificuldades, dos obstáculos, ao Senhor Deus, que se impõem contra nós, no mundo de hábito da carne, nós sermos, ó Pai, vencedores, porque somos vencedores em Cristo Jesus. Fica com o Teu povo, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.